Graça e paz, meus irmãos. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos estudando o Novo Testamento e mais exatamente o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, ou São Mateus, como você queira chamar, mais exatamente a partir do capítulo 5, no versículo 13. Basicamente, nós vimos que, nas aulas passadas a respeito do início do ministério público de Jesus, e que teve no capítulo 4, no versículo 17, ele fala algo muito interessante que é, desde então, desde então o quê? Desde que Jesus foi batizado, foi tentado, ele foi para a área de Cafarnaum, na Galiléia mais exatamente, e desde então ele começou a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma das coisas que nós pontuamos é que o evangelho ele nunca fica, os evangelhos e as escrituras elas nunca deixam algo sem que feche um contexto, né? Se a gente lê algo, parasse aqui, a gente não tivesse mais o evangelho de Mateus, nós já teríamos aprendido bastante, mas não é comum que isso aconteça, né? De que um assunto é pontuado e fique por ali. Então, basicamente, quando você vê na Bíblia algo referente a um assunto, sem que ele seja melhor explorado, isso na realidade possivelmente não é escritura, tá? Então, você sempre vai ter a visão de que é um estilo de escrita, principalmente do judeu, de que ele fala a respeito de um assunto e logo depois ele discorre a respeito daquele assunto. Se você na Bíblia encontrar algum ponto que seja referenciado e não seja discorrido, ou seja, desenvolvido mais para frente, na realidade, possivelmente se você procurar nas referências na sua Bíblia, você vai ver que já foi informado, né, anteriormente. Ou tem textos que fazem uma concordância e cooperam para que você consiga entender melhor. Mas se a gente lesse somente o Evangelho de Mateus 4:17, nós ficaríamos sem entender o que era o reino dos céus, né? E aí Jesus, muito sabiamente, começamos aí no capítulo 5, na semana passada, Jesus começa a perceber que havia uma multidão, depois dele curar todas as enfermidades e todos os enfermos e possessões que vinham até ele, e uma grande multidão começou a cercá-lo e seguiu, e a fama dele não discorria, a fama dele percorria, melhor falando, né, todas as cidades e toda a vizinhança. Isso trouxe um foco na pessoa de alguém que trazia uma novidade para um tempo muito pesado e oprimido, que era na época em que Jesus veio, e que a própria Bíblia, mas exatamente em Gálatas, fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Deus ele propôs em seu coração, na eternidade, de que o filho dele viesse no período em que veio, para que ele marcasse de fato o tempo. Baseado nisso, a gente consegue ter uma perspectiva diferente quando começa a ler a respeito das bem-aventuranças, que foi que a gente trocou uma ideia, né, conversou há um tempo atrás, né, na aula passada, e começamos a entender que Jesus viu aquela multidão, foi para um monte, para uma elevação, e ao invés dele se levantar, ele se assentou e com seus discípulos ele começou a falar a respeito de características do reino, desse reino. Nós entendemos que há uma profundidade, há um peso, né, profético quando você lê essa palavra, reino dos céus. Existe, às vezes, uma visão muito mística do que é um reino dos céus. Existe muito pano para manga, um assunto muito vasto. O reino dos céus é agora e virá. O reino dos céus já foi estabelecido, está sendo estabelecido e será estabelecido. É um assunto para um outro ciclo, para uma outra empreitada de estudos. E
em nome de Jesus nós podemos fazê-lo. Mas hoje eu quero falar a respeito desses 4 versículos que às vezes a gente olha para a Bíblia e não entende muita coisa, e Deus tem falado no meu coração a respeito dessas questões de não deixarmos de lado os pequenos começos, e não só os pequenos começos, mas também os pequenos detalhes. Não ser perfeccionista, mas atentar aos pequenos detalhes. Então, baseado nesse contexto todo que eu falei para os irmãos aqui agora, e tenho falado, Jesus está falando para um público onde que ele tinha a necessidade de ver o Messias atuando, ele tinha a necessidade de perceber que o Messias estava às portas, e esse Messias traria a libertação tão esperada do seu povo, um povo oprimido por um outro povo, um povo extremamente cansado de ouvir tantas pessoas falando de regras e de tantos outros contextos, e não de fato falando daquilo que trazia paz ao coração deles. Entenda que quando Cristo veio e começou a anunciar essas palavras e libertar a aflição do povo, ele exerceu todos os ministérios, né? Existe basicamente aí, bem por básico, os 5 ministérios. A gente pode falar isso depois com mais tranquilidade, mas você vai ver em toda a trajetória da vida pública e privada de Cristo, você vai ver ele exercendo o papel do profeta, o papel do evangelista, o papel do mestre, e nesse momento ele, e outros também, nesse momento ele exerce aqui o papel de mestre, daquele que ensina uma multidão, e não só uma multidão, mas aos discípulos. Quando nós vemos essa expressão aqui no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, e passou-lhes a ensinar, dizendo... Aqui a gente começa, esse capítulo 5, vai pelo 6 e o 7, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que é literalmente Jesus destrinchando exatamente qual é o perfil do cidadão do reino dos céus. Qual é o perfil de alguém que faz parte integrante desse reino. E é de fato algo que nós, como cristãos, temos que todos os dias nos voltar para isso e tentar sempre identificar em nós, passar um scanner e ver, olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso ajustar. Isso é comum na vida cristã. A vida cristã ela é dinâmica e viva. Então, se não seria vida cristã, seria morte cristã, não sei. Mas, basicamente, você pode e tem a possibilidade de viver algo novo. Depois de ele ter falado ao coração, um coração daquele povo a respeito de qual era a característica, no primeiro momento, das bem-aventuranças, o primeiro bloco ele fala de características básicas para esse reino, né? Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus, bem-aventurado isso, bem-aventurado... Ele começa a entrar numa responsabilidade, num outro nível de responsabilidade, que é de fato os encargos dos cidadãos dos reinos dos céus. E são 4 versículos que me chamam muita atenção. Vou ler primeiro o versículo de número 13, que fala o seguinte: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Vou dar um contexto a respeito de sal que é muito importante, né? Se a gente, hoje, com a nossa mentalidade pós-moderna, lê algumas coisas na Bíblia, eu gosto sempre de reforçar isso, nós não vamos conseguir alcançar, de repente, a profundidade e a relevância daquele texto, e vamos passar batido, e vamos só entender que Jesus está falando de sal. Mas o que é o sal, de fato, né? Existem alguns pontos muito interessantes a respeito desse condimento, né? Basicamente, o sal, se você for pensar no sal na antiguidade, foram um dos primeiros condimentos a serem utilizados, ao ponto de que as pessoas faziam estradas
para que o sal fosse transportado junto com alguns outros condimentos de um lado para o outro. O sal, ele consegue auxiliar não só em dar sabor a alimentos, mas ele consegue conservar o alimento de bactérias que podem vir nele, principalmente a carne, e fazer com que aquele alimento se estrague, né? Então imagina que o sal se tornou algo tão relevante na sociedade que o sal era a forma de pagamento. Então, tanto é que é algo muito comum, mas, por exemplo, quando a gente fala hoje algo a respeito de salário, é porque a forma com que o sal era o pagamento de um trabalho de um soldado. Assim como a origem da palavra soldado é pagar, né, ou receber pagamento. E esse pagamento geralmente era feito com sal. Ao ponto, lembrando que a gente está falando de uma época onde que Jerusalém, né, e o povo de Israel era subjugado por Roma e outros povos também. Roma aprendeu com vários outros povos que eles tinham umas formas de conquista, além de Roma foi inteligente, digamos assim, né? Além deles conquistarem de maneira bélica um determinado povo ou região, eles aprendiam coisas boas daquela civilização e também não impediam que o povo cultuasse os seus deuses, né? Por isso que você vê, diferente de algumas outras iniciativas bélicas da antiguidade, que chegavam e subjugavam e tiravam os deuses, né, daquelas pessoas, você vê Roma de forma inteligente indo, conquistando, e uma das coisas que eles faziam é não mexer tanto na cultura do povo. Então, os romanos, eles pegavam uns para escravos, outros até mesmo para servir junto com o exército, e nesses trajetos foram feitas estradas. Além das estradas para levar as legiões para um lado e para o outro, as estradas serviram para globalizar, facilitar a caminhada de uma determinada região para outra, mas também para o alimento ir de um ponto ao outro. Então, o principal alimento que passava, os principais alimentos eram condimentos, e o sal é um condimento. Dizem aí que há 8.000 anos antes de Cristo, o sal já na China já era utilizado. Existem relatos muito antigos de sal sendo utilizado no dia a dia de civilizações muito antigas, né? Então, quando você pensa, por exemplo, a palavra salada vem do latim, que era a língua oficial de Roma, mas porque eles usavam sal para jogar em legumes, né? Juntava legumes e verduras, e para tirar o sabor ácido, o sal ele quebrava aquele sabor e ficava palatável, né? Bom para se comer, para se degustar. Então, o sal ele não era simplesmente aqui, quando você para pensar, o sal na antiguidade tinha um papel relevante. Era uma forma de se fazer intercâmbio. Era também assim, existe uma expressão chamada escambo. Quando eu plantava cebola, por exemplo, eu não tinha uma moeda corrente. E muitas vezes a moeda corrente era sal. Muitas vezes a moeda corrente era um mantimento que o cara tinha para chegar e falar assim, olha, eu tenho 30 quilos de cebola aqui e eu preciso comprar arroz, feijão e mais alguma coisa. E a pessoa usava isso como uma forma de troca. Ao ponto que Roma, tudo que eu estou falando aqui tem um contexto, tá? Então, assim, Roma ela consegue, percebe que todo cidadão romano deveria ter uma porção sua de sal. A cidade de Éfeso, por exemplo, que nós temos a carta de Paulo aos Efésios, era uma cidade ao lado de uma salina. E assim, muitas outras cidades eram próximas a lugares que facilitavam não só a extração de sal, mas o cultivo de determinados alimentos, o cultivo de determinado animal. Mas, basicamente, o sal ele moveu o mundo por muitos anos. Assim como o café moveu o Brasil por muito tempo aqui, o sal ele moveu, e ainda hoje existem estradas, que eram estradas utilizadas para fazer a questão do sal, né, ir para um lado e para o outro. Pensando nisso, nós temos também um ponto muito relevante, que é o seguinte: além de algumas palavras, salada, que é por causa do sal, salmoura,
São palavras que era uma água que eles faziam para salgar peixes, para salgar carnes, para o caixeiro viajante, lá para o cara que o vendedor, o comerciante, trafegasse em grandes períodos com um alimento sem que ele fosse estragado. Quem começou isso foram os chineses, isso foi percorrendo os celtas, os romanos. Mas quando você olha na história da humanidade, na antiguidade, as especiarias tinham um peso e uma relevância. E o sal era de fato algo que trazia, e até hoje não tanto, mas trazia um valor. Por quê? O sal, além de manter o alimento, ele poderia ser usado para outras finalidades. Não a questão só nutritiva, mas também o sal poderia, como você, já trazendo para o povo judeu, Jerusalém neva. Então, quando Jesus fala assim, deixa eu ver aqui, quando Jesus fala a respeito de, no versículo 13, vós sois o sal da terra, e se for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando você pensa nisso, já pensando em povo judeus, né, israelense, enfim, do jeito que você queira chamar, esse povo, existe um mar morto. O mar morto é um mar que é extremamente salgado. É um mar onde que você pode mergulhar nesse mar e você não vai afundar, porque a quantidade de sal na água é tão grande que faz com que qualquer objeto, por mais pesado que seja, ele flutue. E é muito comum no Oriente, as pessoas, naquela época de Jesus, principalmente, dado essa informação que a gente trocou aqui, de que o sal era algo valioso, não só para o romano, que subjugava o povo judeu, mas também para todo o Oriente, que era movimentado, porque nessa época nem Ocidente se pensava só naquela área lá. Você dando essa perspectiva, a gente trazendo para dentro dos judeus, além disso tudo, eles tinham lugares de extração de sal comum, né? Então, o mar morto ou o mar vermelho é um mar salgado, extremamente salgado. Era um mar porque aquele papo que eu dei antes, falando que qual era a definição, né? Qual era o parâmetro que o povo conseguia entender que era um mar, um lago ou uma lagoa. Isso é definição nova, mas para ele tudo era mar, muito grande. Então, o Mar Morto, que na realidade é um lago, né? Ele tem muito, mas muito sal e é extraído. E esse sal ele era extraído para consumo do povo de uma maneira geral, sendo que esse sal poderia se tornar insípido, ou seja, ele não tinha gosto, né? Ele acabava perdendo esse sabor. E por Jerusalém, algum período, ela neva, que o pessoal fazia, né? Os levitas, os sacerdotes, eles pegavam o sal do Mar Morto, que identificavam que já não estava dando mais um sabor, né? Eles deixavam numa câmara, e nessa câmara, quando chegava o inverno, jogavam em cima da neve, e o sal ele derretia a neve e evitava com que o povo que viesse ao templo não se machucasse, não escorregasse. Baseado nisso tudo, a gente começa a entender o contexto em que Jesus fala isso para um povo que está à beira do Mar da Galileia, né, que está acostumado com gente indo e vindo, trazendo especiarias, peixe, etc. O peixe era preparado, assim como a carne salgada, o peixe era preparado para durar um pouquinho mais. Eles limpavam, tiravam as entranhas e usavam isso como finalidade para venda e trânsito para cima e para baixo. Então, quando a gente lê outras coisas aqui que a gente vai ver na frente, e o menino tinha 3 pães e 2 peixinhos, esses 2 peixinhos não estavam do jeito que a gente pode tirar do saco plástico agora e está lá bonitão, um peixe. Não, aquele peixe de fato deveria estar salgado. Então, havia sempre uma referência de Cristo, de Jesus nos seus ensinamentos, de coisas fáceis de entendimento. Quando ele fala a respeito de vocês têm que ser o sal da humanidade,
ele traz algo muito interessante. Se você parar para pensar, alguns pontos, existem pelo menos 4 pontos baseados no sal. O sal geralmente ele é claro, ele é puro. Você tem até sais com cores diferentes baseado no lugar que ele esteja, mas o sal geralmente ele é branco, ele tem uma cor específica. Ele não só isso, mas ele tem também um sabor característico. O sal ele se difere de qualquer. Se você pega uma canela, ela tem um gosto diferente. Mas o sal você bota na boca, você pega uma batata e bota um sal, você vê que ela tem um gosto diferente. Você percebe que mesmo que você pegue um alimento sem o sal e coma ele tem um sabor totalmente diferente e até mais saboroso, mais palatável, mais gostoso de se experimentar quando você coloca uma pitada de sal. E você começa a perceber que ele até preserva o sabor e o valor nutritivo. Não só o valor nutritivo, mas ele preserva a qualidade daquele alimento. Como a gente viu, a gente falou aqui de peixes, de carnes. Se você for para um determinado lugar, há alguns tempos atrás, e até hoje em dia, tem pessoas que usam o sal para que evite que a carne se apodreça, né? Então, o peixe se apodreça. E o outro que é muito interessante, é que ele serve para que você não tenha, ele não seja corrompido aquela carne. Então, 4 pontos o primeiro ele é branco, ele é puro, ele tem sua característica de pureza, o sal, tem um sabor marcante, né? Ele evita, ele previne que seja tenha uma corrupção rápida. Ele preserva o sabor, ele preserva aquele alimento. E o outro ponto, ele faz com que o alimento se torne muito mais palatável, ou seja, muito mais fácil de degustar. Às vezes tem alimentos que se você comer sem sal, fica horrível. Esses 4 princípios, esses 4 qualidades do sal, elas também têm outros pontos, um revés, né? Se você comer sal demais, hoje em dia você tem essa perspectiva de que você pode se tornar uma pessoa diabética, você pode estragar suas veias, e você pode até, dependendo, ter um problema renal. Então, existe um equilíbrio no sal. Você consome o sal, a partir do século XX, as pessoas começaram a definir esse equilíbrio do sal. E Jesus está falando a respeito de um reino que tem características, as bem-aventuranças falam disso, as pessoas são mais do que felizes se foram humildes de coração, puros de coração. E esse puro de coração que fala lá é também referência ao nascimento de novo, né? Quando você nasce de novo, você não se importa muito. Você até se sente mal porque você está sendo perseguido, mas você tem de fato uma perspectiva nova de vida. Você tem a sua vida sendo totalmente restaurada e renovada. E aí se entende que como um novo cidadão, um cidadão dos céus, não mais um cidadão da morte, do império das trevas, né? Você é um cidadão da vida, do reino dos céus. Você faz parte do reino, do Filho, do seu amor, né? Que a Bíblia nos informa que Ele nos resgatou das trevas, dos impérios das trevas, e nos fez participantes do reino do Filho do seu amor. Com essas características todas, nós acabamos nos tornando uma pessoa que pode se diferenciar de pessoas que não são desse reino. Jesus está querendo trazer nessa perspectiva aqui que se vocês se arrependerem, uma atitude de alguém que nasceu de novo é alguém que salga, mas não salga a mais e nem a menos. Não salga ao ponto de acabar com a vida de alguém, ou a sua própria vida, ou não salga nada ao ponto de que tem que ser jogado no chão para as pessoas pisarem. Na realidade, ele fala de um sal, o sal equilibrado. Se a gente fosse pensar para pessoas quem ele estava falando que sabiam que existia uma cota de sal, existe esse termo, né? A quantidade de sal comum, ou seja, a cota de sal comum, ela está falando para pessoas que conheciam a vida do Império Romano. E ele, de maneira tão espetacular e com toda a sabedoria
eterna sabedoria, ele emprega essa forma de dizer para ele o seguinte: se vocês não forem diferentes, vocês vão ser como o sal que os sacerdotes jogam no chão, só serve uma coisa, para as pessoas pisarem, para elas não escorregarem. Olha que profundidade. Existe uma necessidade de ser esse sal. O sal que não é nem exagerado demais, nem exagerado de menos, mas alguém equilibrado, que é utilizado. Imagina, se você pegar uma colher de sal, uma grande colher de sal, e jogar dentro do seu prato de comida, ele possivelmente vai ficar intragável. Mas se você pegar uma pitada de sal e jogar em cima daquele seu prato de comida, ele vai ficar excelente. Jesus traz essa palavra para um povo que sabia que existia uma cota de sal. Existia a tal salada lá, onde que as pessoas pegavam verduras, legumes, e juntavam e botavam um pouco de sal com água e consumiam aquilo. Ele poderia estar falando para pessoas ali naquele momento que talvez não tivessem comida. Ele poderia estar falando para pessoas que estivessem como um soldado romano que recebia o seu pagamento em sal. Olha, Jesus está falando para todo tipo de pessoa que um cidadão do reino dos céus tem atitude de arrependimento, que ele começou a falar a respeito de bem-aventurado isso, aquilo outro, mas a atitude também, ele tem um encargo, uma responsabilidade de ser alguém diferente, que vive os princípios de arrependimento desse reino. Os pilares desse reino, a estrutura desse reino, que a base dele está firmada em Cristo, ele simplesmente se eu nasci de novo e me arrependi, eu salgo a vida de alguém. Eu salgo não como alguém que está fazendo um churrascão e joga um monte de carne lá em cima, aquilo fica intragável, não. Eu sou equilibrado ao ponto de trazer diferença na vida deles. Mas o texto não fica, o texto continua. E ele vem trazendo um outro exemplo muito, muito interessante. O versículo 14 fala o seguinte: vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Era muito comum. Lembra que nós estávamos falando que o lugar onde que Jesus estava falando, a Galileia dos gentios, né? Era um lugar onde que tinha lugares altos, né, de alguns montes, mas ao mesmo tempo tinha planícies. Mas era muito comum para o povo daquela época cidades que estavam em elevações. Por exemplo, o Monte de Sião. Então ele está falando para você, ele está falando o seguinte: vocês são luz para o mundo. E é muito interessante essa expressão quando ele fala isso, porque a palavra mundo aí, ele está falando de cosmos, é a expressão em grego. Vocês são luz de Deus num sistema. Cosmos significa isso, um sistema dos homens. Aquilo que ele entende como que a Bíblia também é usada essa expressão cosmos para que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema não é o sistema onde que a sociedade se baseia só. Ele fala, vocês são a luz no mundo corrompido de princípios que não são meus. Você é luz no meio da escuridão. E o mais interessante disso, queridos, se você voltar um pouquinho no texto, olha só, cara, a profundidade que Jesus faz. Cristo sempre deu exemplo daquilo que ele falava. A Bíblia diz assim no versículo 12 do capítulo 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar na Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações ou Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. O próprio Jesus, o Messias, o Deus, ele vem para nós nos orientando e falando como nós, como discípulos, olha, vocês são a luz do mundo.
Ele estava, assim como um discípulo, ele estava falando, assim como você, como eu sou luz, você como meu discípulo, você pode ser luz. Luz em meio ao cosmos, ou seja, em meio a tudo aquilo que os homens vivem pesados, em ciclos viciosos, vocês podem ser luz e também ser sal. Olha que doideira, olha que profundidade que existe nisso. Jesus está falando que vocês podem ser como refletores em lugares muito escuros. Vocês podem ser, talvez você não se sinta um refletor enorme, mas você se sinta simplesmente um fósforo que risca num lugar de uma extrema escuridão e acende muito. É interessante pensar nisso. Num lugar de extrema escuridão, você pode se deparar com algum objeto e tropeçar. Mas com uma centelha mínima de luz, você facilita a percepção, mesmo que seja de vultos. Quando você está num lugar, querido, e onde que as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus e a sua vida, ela vai ser a pitada de sal na vida daquela pessoa, você vai ser o gosto diferente na vida daquela pessoa e a possibilidade dela enxergar em você a luz do mundo, Jesus Cristo. Ele pode perceber, talvez não com tanta nitidez, mas assim como você risca um pequeno fósforo numa escuridão, você consegue identificar, aquilo ali é um móvel, ali está a porta, ali está aquilo. Você pode ser, talvez, esse fósforo que vai acender em um lugar de densas trevas e demonstrar para as pessoas, nem que seja de forma muito superficial, qual é o caminho. Nós, às vezes, temos uma mentalidade megalomaníaca, que vamos ter ministérios e fazer coisas na vida das pessoas de uma forma estrondosa. Mas, se você se dedicar a uma pessoa, a ser sal e luz na vida daquela pessoa, você vai ser diferente. Querido, quando Cristo está em nós, nós não conseguimos de maneira nenhuma esconder. Eu não sei qual é a sua referência de cidade no alto, mas se você parar aí em Belo Horizonte, por exemplo, se você olhar para uma montanha que tem na cidade, você vai ver algumas antenas e luz naquela antena. Imagina que se a cidade estiver toda escura e simplesmente aquele lugar lá não estiver escuro, ou até mesmo estejam tudo iluminado, e você olhar para as montanhas, você vai ver luz lá. É isso que Cristo está querendo dizer. Imagina, não tem como esconder quando há luz em você, querido. Não tem como você botar o mais escondido possível a luz que há em você. Ela vai vazar, ela vai acabar gerando, resplandecendo em meio às trevas. Você tem que ter a consciência de que, como discípulo de Cristo, a nossa responsabilidade, eu e você temos que ter essa consciência, que a responsabilidade de ser sal é algo natural. Se eu, na minha vida, identifico que não estou sendo sal, não estou sendo diferente, não é ser extremista, não é ser alguém pesado, mas é ser alguém consciente de que quando eu vivo as Escrituras, eu faço diferença. Quando eu perco esse sabor, eu perco o meu sentido de vida. E é uma necessidade de acabar com a minha vida? Não. Há uma necessidade de arrependimento. A porta do reino é pelo arrependimento. A porta do reino é pelo arrependimento. A manutenção da nossa vida em Deus é pelo arrependimento. É diferente de conceitos que muitos têm, de que você tem que fazer sacrifícios, atividades mirabolantes, dar cambalhota. Não. O reino dos céus é simples. Simples porque se você abrir o seu coração para Deus, há um caminho que você vai trilhar através do novo e vivo. O caminho é de novo e vivo. O vivo por causa do sangue de Jesus que há sobre a sua vida. E o Espírito Santo que habita em você, você consegue salgar novamente. Se você pegar hoje, nossa mentalidade pós-moderna, a gente precisa de sal. A gente comprou 1 quilo de sal, que às vezes parece que é 1 quilo de ouro, de tão caro que é. Mas você compra lá 1 quilo de sal, ele dura muito tempo. Em algum momento, talvez, você já salgou muito, querido.
mas talvez nesse momento você não está salgando tanto. O Espírito Santo é o caminho. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, e que habita em mim, em você, habita em nós, ele permite que você usufrua de algo que nós temos, que é um novo e vivo caminho feito através do sangue de Jesus. E se a sua luz está minguando, se a sua luz está se apagando, você era como um farol que todos viam, de repente você hoje está se sentindo nem uma fagulha. O Espírito Santo é aquele que aciona e faz resplandecer em você a luz em meio às trevas. Uma vida de arrependimento é uma necessidade na minha vida e na sua vida, querido, todos os dias. Às vezes a nossa vida cristã fica muito mecânica. Hoje, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, talvez você não consiga bater o seu cartão lá na igreja, nos cultos. Talvez você esteja batendo cartão agora nas lives ou nos canais do YouTube. A religiosidade, às vezes, é entranhada no nosso coração e faz com que a gente perca o foco e a realidade de que não é o Facebook, o Instagram ou qualquer rede social ou a frequência em um lugar, em uma reunião, que me faz um cidadão do reino dos céus. Há uma necessidade sim de congregar, porque quando eu congrego, o pastor Márcio Valadão fala muito isso, a possibilidade de eu ser corrigido e tratado. Mas existe uma necessidade da sua vida particular e devocional com Deus. Porque a correria do dia faz com que a gente comece a ver tudo muito rápido. Hoje em dia, se você pede um iFood, faça um pedido no iFood, se ele demorar um pouquinho mais, você já está querendo cancelar. Se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e você não responde no tempo, ou se o íconezinho lá do aplicativo seu de preferência, até do seu e-mail, tá com se você não clicar, você fica desesperado. Mas o Evangelho e o que Cristo falava aqui, e fala ao nosso coração hoje, que reverbera e perpetua em nós, através do seu Espírito Santo, hoje que ele está falando ao meu e ao seu coração, é que o caminho do reino dos céus ele tem que ser renovado todos os dias. O caminho do reino dos céus ele tem que ser renovado todos os dias através do novo e vivo caminho. Jesus morreu por nós e ressuscitou e fez esse novo e vivo caminho. O que me faz não ver esse caminho é o meu coração que deixou de ser sal. A minha vida deixou de ser sal. A minha vida deixou de ser luz. A minha vida deixou de ser luz e sal porque o meu espírito humano, ao invés de ser alimentado pela palavra de Deus, está debruçado em coisas que não são de Deus. Não há problema nenhum em você apreciar várias situações. Você aprecia uma música, você aprecia uma comida, você aprecia passear, mas quando tudo isso começa a tomar a sua vida de uma forma tão grande, ao ponto de ensurdecer você, de entender a realidade dessa nova criação, a realidade do reino dos céus, o desejo já não é mais tão grande no seu coração de buscar as Escrituras, de buscar intimidade com Deus. Há uma necessidade de lembrar que existe uma chave no reino dos céus. É a chave do arrependimento. Querido, é muito difícil fazer essa manutenção, mas ao mesmo tempo é muito fácil se nós dermos o primeiro passo. Ninguém corre uma maratona sentado. Ninguém corre uma maratona deitado na cama. Só se alguém correr por ele e ele estiver deitado na cama. Ou estiver na cadeira de roda e ele empurrando com um motor. Mas ninguém consegue vencer a si mesmo sem tomar uma primeira atitude. Jesus falava para esse povo de forma simples. E se você vai ver todos os capítulos, do 5 ao 7, Jesus trazendo menções de realidade. Vimos aqui Jesus falando a respeito do sal, vimos aqui Jesus falando a respeito da luz, falando do sal, que era comum da realidade dos romanos, comum na realidade dos judeus, ao ponto do Mar Morto, ao ponto dos afazeres do dia a dia, de ir ao templo. Vimos também ele falando a respeito de situações como a luz, ser luz do mundo, ser
ninguém consegue esconder uma vela debaixo, por exemplo, de uma cama, parafraseando. Mas o mais interessante é que ele fala no versículo 16. Eu vou ler o 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, de onde ilumina todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou ler o 14 na outra versão. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvam o Pai de vocês que está no céu. Para que eu seja a luz, eu preciso ser mais próximo daquele que é a luz do mundo. Para que eu seja de fato sal, eu preciso ser mais próximo daquele que é a fonte do sal. Jesus é quem conseguiu salgar a nossa vida e dar o sabor exato. E Jesus é a luz que veio em nós e iluminou a escuridão que havia em nós. Assim como fez na região ali de Cafarnaum e Naftali, como a gente leu no capítulo 4. E ele está querendo todos os dias brilhar mais em nós. Mas isso tudo não tem sentido. Talvez você não captou essa mensagem do Evangelho ainda. E às vezes é difícil mesmo perceber. Mas na realidade, para que nós somos sal? Para que nós vamos ler essas bem-aventuranças? Para que eu vou me arrepender? Para que eu volte à condição daquilo que Deus me fez? Para que as pessoas olhem para aquilo que eu faço na minha vida e louvem ao Deus dos céus. Observem isso. Se o meu Pai, que está nos céus, eu sou um cidadão do reino dos céus, e quando eu vivo com essa incumbência e responsabilidade de forma leve, eu não sou pesado, eu não sou obscuro, eu não sou insípido, eu não sou difícil. Já viu pessoas, até mesmo dentro da igreja, são pessoas difíceis de lidar, o negócio não desce, porque são pesadas no falar, querem às vezes até brilhar demais sem necessidade. Quando eu vivo uma vida, talvez até simples aos olhos de muitos, sem a megalomania, a visão megalomaníaca do ministério, de perfeição, etc., que me faz às vezes até escravo de mim mesmo pela minha vontade, você percebe que as pessoas vão olhar para as coisas que eu faço e vão louvar a Deus. Vão louvar a Deus. Querido, que o Espírito Santo traga a realidade para mim e para a sua vida nessa semana, nesses dias, para sabermos exatamente se nós estamos salgando da maneira certa, se estamos escondendo aquilo que Deus quer que nós brilharmos, né? Deus chamou a gente para fazer algo e nós estamos nos escondendo. Nós estamos pegando algo que tem que brilhar e abafando por vergonha. Que o Espírito Santo traga essa realidade para mim e para a sua vida e a percepção de que nós não vamos conseguir sem o auxílio dele. E que a manutenção como integrantes do reino dos céus é o arrependimento, é uma vida de comunhão com Deus, uma vida devocional com Deus. A minha vida devocional, de intimidade, de relacionamento com Deus, ela deve ser principal. As outras coisas, elas são secundárias. Entendendo isso, eu vou viver uma vida leve, uma vida sem peso,
mas uma vida diferente, uma vida que salga e ilumina e que chama atenção para que as pessoas se aproximem de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça e esse favor de ir e viver todos os dias nessa direção. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo faça com que essa palavra não volte vazia e sim gerem frutos na minha e na sua vida, frutos de arrependimento e que eles venham ser colhidos em nome de Jesus. Deus te abençoe.